Olá, meus amores. Desculpa a hora, o atraso, mas é que eu fiquei sem luz praticamente o dia inteiro. E ela só voltou faz poucos minutos. Então, por isso eu estou fazendo a live essa hora, tá bom? Hoje nós vamos continuar a leitura da carta de Paulo, ao primeiro, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e já estamos no capítulo 2. Então vamos orar para dar início à leitura. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia único, um dia personalizado, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós, do seu jeitinho, na medida em que precisamos. Obrigada, Senhor, obrigada, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Obrigada, Pai amado. Agora eu te peço, Senhor, derrama neste ambiente o teu Espírito. Que o teu Espírito invada este ambiente, que o teu Espírito invada a minha vida, que o teu Espírito me dê sabedoria, me dê discernimento ao fazer comentários consistentes à sua palavra. Obrigada, Senhor, obrigada porque temos o privilégio de poder aprender mais de Ti através desse meio de comunicação que é a internet. Pai, eu peço agora que o Senhor abra o nosso entendimento, as nossas mentes, para receber a Tua palavra, que abra o nosso coração para que guardemos a Tua palavra com amor. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a leitura do capítulo 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, verso 1 diz assim: Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o ministério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual
julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia, né? Que palavra, que capítulo forte. Olá, Maria, seja bem-vinda. Que palavra forte, né? Que capítulo poderoso. E aí o que Paulo diz aqui é que a raiz da sua pregação não está na sabedoria humana, não está na sabedoria do homem. Paulo deseja que os crentes tenham um relacionamento espiritual com Deus e não mera religiosidade. E isso a gente quer muito nos dias de hoje, né? Os pastores buscam muito para que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Deus. O homem de Deus de verdade, ele busca cuidar de suas ovelhas. E eu sempre digo aqui nas minhas lives que para a gente conhecer a Jesus, para a gente saber mais dele, precisamos nos relacionar com ele. Precisamos viver uma vida espiritual, em espírito. Para isso, precisamos ler a palavra. Não vamos conhecer Jesus meramente por ouvir falar. Nós vamos conhecer Jesus lendo as Escrituras, minuciosamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E eu garanto que Deus irá falar com vocês. Eu garanto porque assim aconteceu comigo. Então, precisamos ter esse relacionamento de intimidade com o Pai através das Escrituras, através das nossas orações. E aí Paulo diz que a partir disso ele apresenta a distinção entre a sabedoria de Deus e o que ele preparou para aqueles que o amam. Deus, ele não é homem que minta, né? Ele não mente. E todas as suas promessas se cumprem, vão se cumprir, se cumprem em nossas vidas. Eu tomo posse de todas elas. Então, Paulo deixa claro a importância do Espírito Santo nesse relacionamento. Precisamos alimentar o nosso espírito, porque quando nós somos crucificados junto com Jesus na cruz, nós morremos para o pecado, nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador em nossas vidas e nós ressuscitamos junto com Cristo, nós nascemos de novo depois que somos batizados nas águas, nós recebemos de imediato o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então nós precisamos alimentar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Nós precisamos entender a importância do Espírito Santo em nossas vidas. O relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, tem que ser verdadeiro, verdadeiro. Tem que ser uma busca constante, intensa. E é Ele que nos faz compreender a vontade de Deus e nos ajuda a compreender os pensamentos de Deus. É exatamente isso. É o Espírito Santo que nos mostra, que fala conosco, que nos ensina, que nos exorta, e é Ele que nos direciona em certas ocasiões, em certas decisões. Eu sempre peço orientação, discernimento ao Espírito Santo. Eu peço sempre que Ele esteja comigo em qualquer lugar. Eu não quero estar em ambientes que o Espírito Santo não possa estar. Eu não quero estar em lugares onde Deus não pode habitar, porque Deus vive em mim e eu vivo em Deus. Então a gente precisa dar importância ao Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E temos que
viver esse relacionamento com Deus junto com o Espírito. O Espírito é que vai nos guiar, que vai nos direcionar, e é através do Espírito que a gente compreende a vontade de Deus e que a gente compreende os pensamentos de Deus. Amém? A grande intenção de Paulo, ao apresentar o Evangelho de Jesus, porque não era impressionar os ouvintes pelo talento, apesar dele ser extremamente inteligente, extremamente letrado, mas ele não queria impressionar os ouvintes por seu talento. Ele queria impressionar, o que ele queria era que marcasse a vida das pessoas o poder do Espírito Santo. O seu grande desejo era que Cristo marcasse a vida das pessoas pelo poder do Espírito Santo. Seja bem-vindo, José Lúcio. Então, quando a gente permite que o Espírito Santo habite em nós infinitamente, grandemente, poderosamente, nos capacitando, nos direcionando, nos respondendo, nós estamos vivendo pelo Espírito, nós estamos vivendo pelo poder de Deus, entende? E precisamos também ter muita humildade e dependência. Paulo, ele não suporta que alguém esteja acima de Deus, ele não suporta. Aqui ele diz assim, em muita humildade e dependência, porque Paulo era isso, apesar de, como eu já falei, de ser um homem extremamente sábio, letrado, ele agia com muita humildade e dependência. Ele não suportou como alguém que estava acima do povo ou era melhor do que ele, com submissão a Deus. Paulo procurava sempre voltar toda a atenção para Jesus e está aberto para ser canal de poder, canal do poder de Deus na vida das pessoas. Acontece muito, né? A gente, quando acha que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe nada, a gente vai até a volta do Senhor, a gente tem que aprender muito. A gente vive aprendendo, passo a passo, a andar com Jesus. E muitas das vezes a gente acha sábio demais e se acha melhor que o outro, melhor que o nosso irmão. E aí a gente precisa nos voltar para o Senhor, olhar para a cruz e nos colocar em posição de humildade, reverência e dependência de Deus. Porque a gente precisa ser canal de bênção na vida das pessoas e não afastar as pessoas com palavras bonitas. Palavras bonitas, o vento leva, né? O que fica são as nossas atitudes, o que fica é o nosso jeito de tratar o irmão, o nosso comportamento, a nossa fala. Então, a gente não pode esquecer que a gente alimentando o Espírito Santo de Deus, a gente buscando de dia e de noite, a gente vai se fortalecendo e o próprio Espírito de Deus vai nos capacitando para ser bênção na vida de outras pessoas. Hoje nós estamos, eu coloquei esse parágrafozinho porque hoje nós estamos cercados de tecnologia e conhecimento. Mas precisamos tomar cuidado de não permitir que todas estas coisas substituam o poder de Deus, tornando a igreja um local de reunião comunitária apenas. Como diz aqui, do verso 1 ao verso 5. Ele fala exatamente, no verso 5, ele fala assim, para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana,
mas no poder de Deus. Então, aqui, o que Paulo quer dizer e o que eu entendi é que nós estamos cercados da, de facilidades, né? Coisas que a gente não tinha. Lá no tempo deles não existia internet. Então, hoje nós temos internet, nós temos a mídia que grava todos os cultos, mas a gente não pode substituir esses canais que, glória a Deus, são preciosos. Glória a Deus, nós temos a internet que, se nós soubermos usar, é para bênção, não é para maldição. A gente precisa ter sabedoria e saber o que vamos ouvir, o que vamos ver, porque tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa ruim. Então a gente precisa fazer uma triagem, mas não substitui a nossa adoração a Deus, o nosso louvor a Deus, não é substituído numa pregação através da internet. A gente, às vezes, a gente precisa estar ali presente, ouvindo o homem de Deus no púlpito, elevar a palavra, trazer a palavra aos nossos corações. Então a gente precisa ter cuidado para não substituir esses meios de comunicação com a ida à igreja, em estar na igreja, em congregar na igreja, em estar com os irmãos, em ouvir a mensagem do homem de Deus que está ali no púlpito pregando. Isso é muito importante. E aí eu também entendi que muitos estudiosos de todas as áreas dizem não acreditar em Deus e que nós somos fruto do acaso. A gente escuta muito isso, né, gente? O começo de tudo para essas pessoas é o Big Bang, que aconteceu inexplicavelmente, criou o universo, o sistema solar, a Terra, a vida e a evolução desta. As nossas escolas e universidades defendem esse argumento como conhecimento e evolução da humanidade, mas para a Bíblia isso é loucura. O poder da pregação cristã, hoje, graças a Deus, glória a Deus, as coisas estão mudando porque existem muitos jovens cristãos dentro da faculdade, existem professores dentro da faculdade. Então, hoje, a visão mudou, né? Hoje, Deus, eu acho que, eu vou dizer que em grande maioria está ali, está presente nesses lugares e através dos estudantes, através das pessoas que estão na faculdade, dos alunos, podemos sim levar a palavra, né? Deus nos encoraja a isso. Deus, ele nos dá ousadia quando pedimos. Então, o poder da pregação cristã, ela se revela na explicação clara da Bíblia Sagrada. Esta que, por mais antiga que seja e mais atual e sábia que o conhecimento mundano, é mais atual e sábia que o conhecimento humano deste mundo. Gente, o nosso manual de instrução, o manual de vida do cristão são as Escrituras, é a Bíblia. Então, assim, a palavra, a Bíblia, ela é sábia em tudo, em tudo, em tudo. Ela é mais atual e sábia do que o conhecimento mundano deste mundo. Então, é através da palavra, é através das Escrituras que a gente vai, eu falei ainda há pouco, né? É o nosso alimento, é onde a gente alimenta o nosso espírito, é onde a gente encontra respostas de Deus, é onde o Espírito Santo fala conosco,
é onde a gente tem mais intimidade com o Pai. Paulo mostra que a sabedoria de Deus é superior ao conhecimento humano. E por mais que nos esforcemos, o Senhor sempre nos surpreenderá. Está aqui do verso 6 ao verso 8. Ó. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é isso que Paulo diz aqui, que Deus, ele vai nos surpreender sempre, sempre com a sua sabedoria. Aos que confiam no seu poder, Deus tem prometido surpreendê-los no final, preparando para os santos as coisas que jamais o olho viu e o conhecimento humano imaginou. O Senhor guia o seu povo por meio de uma segurança viva, garantida na ressurreição de Jesus Cristo. Essas verdades são ministradas aos corações dos crentes por meio do Espírito Santo, que conhece a mente de Deus e faz a mediação do relacionamento entre o ser humano e a divindade. Glória a Deus por isso. Em Deus há grandes coisas preparadas para aqueles que creem e suportam em fidelidade e aflições desta vida. Está no versículo de 9 a 11, que diz isso. Em Deus, porém, ó, diz aqui, ó, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então está bem claro aqui, né? Que em Deus as grandes coisas preparadas para aqueles que creem e suportam em fidelidade e aflições desta vida. Aquele que se mantém perseverante. Porque começar na fé é fácil. O difícil é permanecer. O difícil é perseverar, porque é uma luta. É luta diária, é luta contra a carne, é luta contra as potestades, é luta contra as coisas, as setas que são jogadas contra nós. A gente vive em luta o tempo inteiro. Mas quem é que nos sustenta? Aquele que permanece é sustentado por Deus. Aquele que se mantém firme, que é fiel a Ele, é sustentado por Deus. Porque o mundo pode cair sobre sua cabeça. Acreditem, não é historinha minha, não estou falando, porque todo mundo diz, é muito fácil falar, não é você que está vivendo. Pois eu digo a vocês, eu vivo problemas muito sérios,
Mas hoje eu descanso em Deus e digo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que eu descanso no Senhor. Eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais aflição. Eu sei que Ele é o meu refúgio. Eu sei que é debaixo de suas asas que eu descanso. Então, gente, creiam que quando você busca em verdade e em espírito, você vai achar. Deus está à porta. Deus está à porta. A hora que você abrir essa porta e permitir que Ele entre, Ele vai transformar a sua vida, como transformou a minha e como transformou a vida de várias pessoas. Então precisamos perseverar, precisamos ser fiéis e continuar. A luta é grande, as batalhas são grandes, mas Deus é comigo. Deus é comigo. Ele é o meu socorro, Ele é o socorro bem presente na minha tribulação. É debaixo de suas asas que eu descanso, a sombra do Onipotente. Amém? E aí, continuando, o Espírito Santo, ele habita no coração remido. Remido, gente, é aquele que foi resgatado por Deus através do sacrifício da cruz. É aquele que foi liberto do pecado. É aquele que tem a garantia da vida eterna e tem certeza disso. Então, enquanto o ímpio é atormentado pelo espírito humano e mundano, cheio de preocupações, cheio de dores, o Espírito do Senhor conforta os corações dos salvos com promessas e consolação diária. Então, é o que eu acabei de falar. O Espírito Santo habita no coração dos gemidos, habita no coração daqueles que foram resgatados por Deus através do sacrifício da cruz. Habita naqueles que têm garantia de vida eterna, porque a nossa certeza e a nossa garantia é a vida eterna. E todo dia eu digo isso. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, que eu esteja vivendo o pior dos meus momentos, nada se compara à glória do Pai, à glória de Deus. Nada se compara à minha vida no céu, ao lado do Pai, ao lado de Jesus. Então é essa oração e essa certeza que a gente precisa ter em nossos corações, porque Deus é conosco. Essa garantia que nós temos, essa paz que excede todo o entendimento que nós temos, o ímpio não tem. O ímpio, ele se preocupa demais, ele não dorme, ele está cheio de preocupação. Eu vivi isso. Eu não dormia, eu tomava calmante para dormir. Eu me libertei de tudo isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É difícil para o descrente entender estas coisas, afirma Paulo, porque elas só podem ser compreendidas mediante a capacitação do Espírito. Só pode ser compreendida através da capacitação do Espírito. Desta forma, Paulo mostra por que as verdades de Deus são consideradas como loucura pelos descrentes, porque somente espirituais podem compreendê-las. Somente cristãos que vivem em espírito e em verdade podem compreender as coisas do Espírito. Então, assim, é difícil realmente quando você diz assim para uma pessoa, porque às vezes, o próprio irmão da igreja, você está falando com ele e você diz assim sem querer: Deus falou comigo, Deus falou comigo. A pessoa já olha com ar de deboche: como assim Deus falou com você? Entende? A pessoa tem que estar em espírito para entender
o que é viver com o Espírito Santo, que é ouvir a voz de Deus. Ouvir, estar sensível à voz de Deus. Deus tem várias formas de falar com você. Deus fala através de um sentimento que você tem, alguma coisa que vem à tua mente, coisas que não te parecem corriqueiras. Deus fala com você através da própria leitura, através da leitura da palavra. Deus fala com você através de outras pessoas. Deus coloca pessoas para falar com você. Então existem várias formas. Eu nunca ouvi a voz de Deus audível. Meu sonho é que um dia isso aconteça. Mas para Deus nada é impossível. E para mim também não, porque eu creio no poder de Deus. Eu creio. E eu creio que Ele faz todas as coisas. Ele é o único. A espiritualidade sadia está muito além da forma como nos vestimos. A verdadeira espiritualidade é demonstrada no governo de Deus em nossa vida e na forma como compreendemos as questões espirituais, em como a mente de Cristo dirige a nossa vida. É Cristo que dirige a nossa vida. É Cristo que nos direciona. Diz aqui, do verso 12 ao 16, diz assim, olha o que diz. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aquele que vive a mente de Cristo, que vive buscando o Senhor, que vive em comunhão com o Senhor, que está em pensamento, em espírito, o tempo inteiro voltado para o Senhor, com certeza tem a mente de Cristo. E a gente precisa agradecer, né? Porque através das suas maravilhas, como ele diz aqui, que nos deu para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele nos deu de graça, a graça maravilhosa. Por conta dessa graça que nós estamos aqui, essa graça maravilhosa que Ele nos deu. Então é isso que nós aprendemos nesse capítulo, né? Nesse capítulo 2, que nos falou sobre o poder do dom, sobre a sabedoria de Deus, sobre o que Deus preparou para os que o amam e o discernimento do Espírito e a mente de Cristo. Precisamos deixar e alimentar o Espírito de Deus que habita em todos nós, aqueles que são salvos, aqueles que reconheceram o Senhor como único e suficiente Salvador. Precisamos alimentar o Espírito Santo e deixar Ele agir em nossa vida. Mas para isso precisamos nos alimentar através de orações, através da palavra, porque na palavra diz, né, que quando não sabemos orar, mas o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é bem isso, eu não sei de cor o versículo, porque eu sou muito ruim em decorar, mas vem à minha mente, ao meu coração, veio esse versículo, né? O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexpressíveis.
Então até isso o Espírito Santo faz. Olha isso, olha a grandiosidade, a majestade do Espírito Santo de Deus. Então precisamos viver esse relacionamento. Precisamos ter esse relacionamento espiritual com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra, de orações, e o resto Ele fará. Amém? Descansem em Deus. A gente precisa descansar em Deus. Perseverar, não desistir. Como eu falei, começar uma vida com Jesus é fácil, mas continuar o caminho, trilhar o caminho, requer perseverança, requer propósito, porque não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe. Então precisamos perseverar e não desistir primeiro contratempo, quando a gente acha que, porque a gente tem essa mania do achismo, Jesus não me responde, Jesus não me ouve, Jesus virou as costas para mim, Jesus ele está com você 24 horas por dia. E quando você está dormindo, ele está ali do teu lado, com os seus anjos, acampado, vigiando o teu sono. Jesus não esqueceu de ninguém, Jesus não esqueceu de responder a ninguém. Apenas ele faz a hora que ele quer. Quem somos nós para questionar, estipular tempo para o Senhor? É Ele que decide. Muitas das vezes a demora é até para nos amadurecer mais, porque não estamos preparados, de repente, para receber a bênção. Então, ele precisa ainda moldar a nossa vida. Ele é como olheiro. Ele vai nos amassar, ele vai nos apertar, ele vai moldar esse vaso, até que ele fique como ele quer, para ele entregar a bênção. Porque às vezes vamos receber, se ele nos der antes do tempo dele, porque o tempo não é nosso, a gente não vai saber aproveitar a bênção. E muitas das vezes, gente, bênção que o que a gente pede não é respondido, e não é respondido mesmo, às vezes é livramento. Então, as respostas que não vêm, a gente precisa entender como livramento do Senhor. Amém? Vamos confiar. A gente precisa só confiar. Crer e confiar. Colocar tudo aos pés do Senhor, o resto Ele fará. Tá bom? Creia, somente creia. Amém? Então amanhã a gente continua no capítulo 3. Que bênção. Que bênção. Amanhã, capítulo 3. Somos cooperadores de Jesus. Somos cooperadores de Deus. Aleluia. Então, vamos orar, terminar essa live. José Luiz. Eco.malabrigo. Boa tarde, boa noite, né, gente? Boa noite. A noite já se iniciou. Vocês me desculpem a hora, mas a luz hoje só voltou agora, bem tarde, tá bom? Então vamos orar para terminar a live. Obrigada por vocês estarem aqui ao vivo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu peço sempre, você que não está inscrito lá no canal do YouTube, vai lá se inscrever, curte o conteúdo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que mantém o canal no ar. Porque esse canal não é meu, essa live não é minha, é do Senhor. Eu não estou eu não estou buscando quantidade, eu não estou buscando seguidores, eu estou buscando pessoas que queiram ouvir a mensagem, que queiram
ouvir a palavra. É isso que eu estou buscando. E o Senhor está me usando, não sou eu, é Ele, tá bom? É o Espírito de Deus que habita em mim. Amém? Então vamos orar para terminar. Pai amado, Pai querido, gratidão, Senhor, por mais esse estudo. Gratidão, Senhor, porque o Senhor derrama sobre nós o seu amor. O Senhor derrama as suas misericórdias todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por esse estudo. Obrigada, Senhor, porque entendemos o quão importante é o Teu Espírito, quão importante é o Espírito Santo de Deus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo. Obrigada, Paizinho. Que essa palavra fique nas nossas mentes, guardadas em nossos corações, Pai. É o que eu oro, Pai amado. Agora eu peço também, Senhor, pelo povo do Rio Grande do Sul. Continuo clamando pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, pela vida de cada criança, cada idoso. Pai, cada animalzinho que está ali indefeso, que não sabe nem falar, ajuda-os, Senhor, com abrigos, ajuda com voluntários, voluntários que estejam prontos a levar o alimento físico, mas também a levar a Tua palavra, que eles tenham ousadia em falar da Tua salvação, do plano da salvação, que eles tenham ousadia em falar do Teu amor, em falar da ressurreição, em testemunhar de Ti. Pai, abençoa os voluntários que estão ajudando na reconstrução, na limpeza das casas. Levanta mais pessoas, Pai, dispostos a ajudar. Pai, eu peço também que o Senhor dê discernimento, dê sabedoria, dê tremor e temor ao Senhor em relação às doações que chegam. Dê sabedoria, Senhor, a esses governantes. Que nenhuma doação seja desviada para o seu próprio uso, Pai. Porque o Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor é um Deus justo. E o Senhor coloca a Tua coroa de fogo naqueles que fazem o mal, naqueles que procedem mal. É o que eu oro, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro. Oro também, Senhor, por esses meus irmãos que estão aqui online, ao vivo, assistindo a essa live. E para aqueles também que irão assistir gravada. Abençoa a vida de cada um. Abençoa com bênçãos sem medida. A assunção de cura seja derramada na vida daqueles que precisam de cura. Que o Senhor derrama, Senhor. Que o Senhor derrame, Senhor, prosperidade, o Senhor derrame provisão. Mas a provisão necessária, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Derrama sobre a minha vida também, Senhor, a unção de cura, a unção da provisão, que a sua provisão venha, nem que seja no último minuto, porque o Senhor conhece a necessidade de cada filho teu. E nós cremos e confiamos nas tuas promessas. Se o Senhor ajudou as aves, se o Senhor ajudou os animais, por que o Senhor não vai ajudar nós que somos filhos? Nós cremos, Pai, no seu poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos.